Que a luz do Espírito Santo possa iluminar a nossa mente. O número de muçulmanos no mundo é muito maior do que o número de cristãos. E creio que se nós pegarmos então o número dos praticantes, né, das duas religiões, aí a diferença vai ficar ainda maior, né? Que muitos cristãos professam ser cristãos, mas não são. E os muçulmanos são mais fiéis, vamos dizer assim, às coisas que eles acreditam. Bom, estou fazendo esse contraste só para dar uma ideia do que nós vamos falar hoje, da rejeição que existe desse assunto. A Bíblia diz que Jesus é Deus, ele é divino. Aí você fala, mas ele é Deus, ou Deus? Não. Existe Deus, o Pai, existe Deus, o Filho, existe Deus, o Espírito Santo. E nós vamos falar hoje sobre a divindade de Jesus. Os muçulmanos não aceitam. O máximo eles dizem que Jesus é um profeta. O que alguns judeus também admitem que Jesus foi um profeta e morreu e está morto em algum lugar, né? Mas não é assim que a palavra diz. Então, eu ia fazer até um contraste entre o que a palavra diz, e eu ia falar até o nome de que algumas igrejas falam diferentemente da Bíblia, mas não vai haver tempo para isso. Então o vídeo vai ser mais positivo, falar sobre o que a Bíblia diz, não sobre o que a Bíblia não diz, e em caso de dúvidas, comentários, vocês estão aí na liberdade de fazer perguntas sinceras. Eu não vou responder perguntas mal educadas, né? Outro dia um sujeito falou alguma coisa que eu não concordo, mas ele afirmou, ele não perguntou, então eu só disse obrigado por sua participação, e é assim que eu faço com todo mundo, tá? Se a pessoa já afirmou, eu não preciso de tentar explicar nada para ela. Eu não vou entrar em debates, né? Porque os debates, eles só inflam o nosso ego, não é? Então, eu já debati com muita gente. E, modéstia à parte, eu, depois de tanta luz que Deus já me deu, através da sua palavra, não é qualquer um que vai conseguir debater comigo, não. Infelizmente, eles estão defendendo o erro. Quando a pessoa está defendendo o erro, ela não consegue resistir por muito tempo. Ela cai em contradição logo cedo. Então, não é o caso da parte que eu estou defendendo. Como eu defendo a verdade na hora do debate, então fica mais fácil de lidar com o assunto. Eu não vou fazer aqui uma ordem cronológica, como é o ideal quando estudamos a palavra de Deus, mas vou citar alguns versos. E o principal, nós gostamos de falar aqui da parte prática. Aqui eu não estou defendendo uma doutrina teórica, você pode acreditar de um jeito ou de outro, não. Aqui eu estou falando de algo que é prático, ok? Lembra quando a gente fala aqui o manual de um carro, por exemplo, se está escrito lá, este carro não funciona com etanol, não funciona. E aí as pessoas ensinam, funciona assim. O mecânico diz, funciona assim. Você acredita no manual da fábrica ou acredita no mecânico? Então, a Bíblia diz, mas muito claramente, que Jesus é divino, ele é Deus, né? Então, João 1, verso 1 diz assim, no princípio ele era o verbo, né? Era o verbo. Estava com Deus e ele era Deus. Ok? Então, o que mais que isso? Ele era Deus, né? Um dos textos que eu gosto muito em Isaías, o capítulo 9, diz assim que Jesus, ele é o Pai da eternidade.
né? Nós falamos aqui já alguma coisa semelhante. Então, Santos Dumont, nós falamos, ele é o pai da aviação. Ok? Porque ele criou a aviação, criou o avião. Jesus criou a eternidade. Ou seja, ele é antes da eternidade. Jesus está fora da eternidade. Se nós colocarmos um ponto inicial na eternidade, humanamente falando, Jesus vem antes dela. Ele é o Pai da eternidade. Ele é Deus. O apóstolo Paulo fala assim, Colossenses 2, 19, pode ver Colossenses 1, 9, são textos que falam da divindade de Jesus, e fala assim, nele, em Jesus, habita plenamente habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Eu até gosto de brincar com esse texto, que toda a plenitude. Existe metade da plenitude? Não. Pleno, quando uma coisa é plena, ela é 100%. A plenitude é 100%. Agora, Paulo fala, nele habita toda a plenitude. Seria como se Paulo falasse, nele habita 100% da plenitude. Não existe 90% da plenitude. Não existe. Plenitude é plenitude, é 100%, é integral. Então, Jesus é inteiramente Deus. Jesus disse isso, ele disse que ele é Deus. Paulo diz isso, os apóstolos dizem isso. Então, muitos e muitos textos falam sobre isso. E voltando ao ponto que eu estou esquecendo. Mas e daí? E se eu achar que ele não é Deus? Então. Aí é que vem o ponto prático e que é o objetivo do nosso canal aqui. A sua comunhão com ele vai ser diferente. Você acha que ele é só um profeta? Imagine se você é um judeu, e eu já tive um aluno judeu que afirmava que Jesus era um profeta e que ele está morto. Então, como que ele vai ter comunhão com o morto? Ele nem fala com Jesus. Claro, se ele está morto, como é que ele vai se comunicar? Os muçulmanos se comunicam ao Deus que eles chamam de Alá, que é o Deus de Abraão, o Deus verdadeiro. Mas eles não conversam com Jesus, porque Jesus está morto, ou no caso deles, eles acreditam na imortalidade da alma, então Jesus está vivo lá no paraíso, em algum lugar, mas o papel dele é outro. É um papelzinho bem menor, né, do que o de Deus. Há uns que falam assim, não, Jesus é Deus, mas é um Deus menor. Como que existe um Deus menor? Paulo já acabou de falar que nele habita toda a plenitude, ele é plenamente Deus. Não faltou nada, ok? Ele não está em falta, tá? Mas assim, então, ele é um Deus menor. A Bíblia diz que ele é poderoso, mas a Bíblia diz que o Pai é todo poderoso. Não, em Apocalipse 1, verso 8, diz que Jesus é todo poderoso. Só que se as pessoas não aceitam, o que eu posso fazer? O que nós podemos fazer? A pessoa não aceita. Então, essa denominação, essa seita, eles praticamente se coçam quando eles veem alguém falando bem de Jesus, elogiando ou louvando. Quando eles veem alguém louvando Jesus, agradecendo a Jesus pelas bênçãos, eles passam até mal. Parece que começam a se transpirar, eles ficam sufocados. Da onde vem isso? Da onde vem essa rejeição pela divindade, pela plenitude de autoridade e de poder de Cristo? Bom, isso começou lá no céu. Satanás, não entendendo a posição de Cristo, ele odeia Cristo. Ele começou invejando a Cristo, vendo que Cristo tinha privilégios que ele não tinha, mas é claro, ele é o Criador. Então, Satanás até aceitava a autoridade do Pai, ele entendia assim, não, o Pai é Deus, mas o Filho dele, não é. E ali começou o conflito, que se estende até hoje. Então, muitos falam assim, Satanás disse que ele seria maior que Deus. Ele não disse isso. Lá em Isaías, que é o texto mais citado, Ezequiel também, eu serei semelhante ao Altíssimo, ele disse.
semelhante. Ele disse maior. Ele acha que pode ser maior que Jesus. Maior que o Pai, ele nunca afirmou isso. Maior que Jesus. Tá? Então, a raiva dele é com Cristo. E ele passou essa raiva para a maioria dos habitantes da Terra. Você não pode afirmar que o muçulmano odeia Jesus, porque é mentira. Né? Tanto é que, quando eles falam de Cristo, logo em seguida eles têm uma expressão de respeito a Cristo. Mas a comunhão com Cristo, louvar a Cristo, a adorar a Cristo, eles se negam a adorar a Cristo. Se um muçulmano passa a ser cristão, ele é muitas vezes deserdado e muitas vezes ele é levado até ao crime, a ser morto. Ok? Existem muitas histórias de pessoas muçulmanas que, quando se tornaram cristãs, foram sacrificadas pela própria família. Tá? E deserdadas, isso aí eles afirmam com facilidade. É só perguntar, eles acham que é o correto. Né? Então você vê, isso tudo atrapalha a comunhão com Cristo. Se você não tem a sua atenção focada em Cristo, se você não tem certeza do poder de Cristo, da plenitude divina que Ele possui, que Ele é, não é só que Ele possui, que Ele é, então você tem problemas de comunhão com Ele. Se você, por exemplo, acredita que você tem que pedir antes para Maria falar com Jesus, para conseguir alguma coisa, né? Já vi até adesivo colado em carro assim, peça para a mãe que o filho faz, né? Isso não é bíblico, não existe essa ordem. Essa ordem dada por Deus não existe. Em Mateus 4, verso 4, diz que nós devemos viver de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, só Ele tem autoridade, a autoridade que nós precisamos. Só Ele pode oferecer o perdão, que só Deus pode perdoar. Então, Cristo perdoa. Né? Quando me dizem, olha, o Pai é super poderoso, Ele é todo poderoso. E o Pai, Jesus é poderoso. Então eu falo assim, olha, se Jesus é criatura, então Ele é muito inferior a Deus. Me cite uma coisa, eu falo assim, me cite uma coisa que o Pai consegue fazer e Jesus não consegue. E não tem resposta. Você fala, não tem, mas tem que ter. O Criador comparado com a criatura, existe um abismo entre os dois. Tem que ter muito, não é só uma coisa, tem que ter muitas coisas que o Pai, só Ele faça e que o Filho não consiga. E eles preferem mudar de assunto. São treinados para isso, né? Eles mudam de assunto. E se você não prestar atenção, você segue o novo assunto que eles sugerem e assim eles deixam de te responder. Se você for comparar Jesus com Maria, então, se você for comparar Jesus com Maria, Jesus é o Criador, Maria é uma criatura. O que eles podem fazer? Bom, primeiro começa que Maria nunca fez milagre na Bíblia. Nunca fez. Os discípulos fizeram, ela não. Jesus pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Maria, não, claro que não. Ela é eu considero que ela está aguardando a voz de Jesus. Vamos supor que ela esteja viva lá no céu. Não acredito nisso, mas vamos supor. Ela pode estar em toda parte ao mesmo tempo? Não. Ela pode ouvir as orações de todo mundo, ou de uma pessoa no Brasil, outra no Japão? Não. Ela sabe de todas as coisas? Ela é onisciente? Não. Ela é imortal? Não, a Bíblia diz que só Jesus possui a imortalidade. Maria morreu por nós? Não. Maria derramou o sangue por nós? Não. Então, vamos focar em Jesus. Ele é o nosso Salvador. O nome dele quer dizer Salvador. Ok?
ainda falaremos mais sobre esse assunto em outros vídeos. Agora eu quero pedir o seu like, pedir que você se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, porque as pessoas precisam saber da divindade de Jesus. Colabore com o nosso canal, se você puder, nós agradecemos tudo e pedimos em nome de Jesus. Amém.